Bem, pessoal, eu sou neurocirurgião, mas vira e mexe nessa fase de início de ano, muito paciente volta fazendo seu check-up, né? Porque descobriu um tumor pequeno e eu estou fazendo ressonância anual para acompanhar, um aneurisma, várias doenças acontecem, cisto aracnoide. E a pergunta que eu faço nesse início de ano, eu pergunto sempre ao meu paciente, já fez seu check-up de saúde? E eu vou explicar para vocês qual a lógica do check-up, o que diferencia de cada tipo de faixa etária, os problemas mais comuns e qual você deve geralmente fazer exame, uma série de fatores. Vamos lá. As faixas etárias, elas diferem muito um check-up de um paciente para o outro. Por quê? Na população da terceira idade, né, um corte muito relevante que a gente tem é ali a partir dos 40 anos de idade, onde começam a surgir várias doenças crônicas, né? Problemas de próstata podem surgir a partir dessa idade, né? Os próprios problemas de mama na mulher começam com a frequência maior a partir dessa idade, né? As doenças comorbidades, hipertensão, diabetes. Então, a atenção nas comorbidades começam a partir dos 40 de idade. Elas começam a se agravar, os problemas coronarianos, risco de AVC muito elevado, a partir dos 60 anos de idade, né? Os problemas cognitivos também a partir dos 60 anos de idade. Então, a depender da faixa etária, o médico vai fazer um check-up mais intenso. Então, a partir dos 40 anos, a quantidade de exames que você vai fazer vai ser muito maior. Somado a isso, se você tem alguma comorbidade ou não. Então, são os fatores de idade e se você já tem alguma doença ou não tem. Normalmente, o médico vai pedir, vai aferir sua pressão. Se você tiver fator de risco, muitas vezes vai fazer aquele mapa. Parte cardíaca também, muitas vezes, se você tiver algum relato, né, ele vai fazer aquele rol também. Vai avaliar a possibilidade de fazer um ecocardiograma e os exames de sangue habituais, colesterol, glicemia, sorologias virais. Não pode esquecer de fazer HIV, as outras coisas. É rotina a gente fazer hoje, porque quanto antes você descobre hepatite, tudo isso você consegue tratar melhor. Então são as faixas etárias que os exames eles vão ser mais frequentes, uma quantidade maior e vai somar muito a sua comorbidade. Essa faixa etária, que até a faixa etária do meu público aqui no canal, acima de 60 anos, eles já sabem as doenças que tem. A maioria já apareceram as doenças quando ele é hipertenso, ele é diabético, né? Ele é colesterol. Grande parte da população vai ter mesmo essas doenças e ele já sabe. Então vai ser um momento do médico conferir se o remédio está funcionando, o que ele toma, se está tudo estável. E as doenças oncológicas, elas aumentam muito. Então é muito comum o paciente nessa idade fazer vários tipos de triagens oncológicas, como eu falei para vocês, as mamografias, a médica vai avaliar se precisa ou não no seu contexto, né? Os exames de próstata também o médico vai avaliar ou não, já são idades que normalmente o paciente tem uma hiperplasia prostática, tem algum sintoma de próstata, o médico vai avaliar também, né? Então essas faixas etárias, grande destaque. Vamos agora para os mais jovens, né? 40 anos eu falei com vocês, é a fase que começa esses check-ups mais intensos, né? Antes disso vai ser muito baseado no sintoma. Normalmente, uma vez por ano, o médico vai pedir isso na população adulto jovem, a partir dos seus 18, 19 anos, a glicemia, o colesterol, os hemogramas, né? Os coagulogramas, para ver se tem algum distúrbio de coagulação, em especial quando o paciente tem alguma queixa ou vai passar por um procedimento, que normalmente é a minha realidade, né? Se o paciente tem alguma queixa específica também, mas vão ser exames básicos de triagem, né? Claro que existem populações que têm fator de risco grande familiar, ele está obeso, a gente já viu obesidade nessa faixa etária, então o médico vai pedir o colesterol, vai entrar em todos os detalhes de perfil lipídico, né? Função do fígado também, função renal. Normalmente, anualmente é feito isso, né? Além de medir a pressão arterial, se tiver algum distúrbio, alguma alteração, já vai pedir aquele mapa, mas vai ser algo muito focal. Um outro paciente que às vezes faz uma prática de atividade muito intensa, ele vai pedir um teste de esforço, mas vão ser situações bem específicas. Normalmente essa faixa etária vai ser muito baseada em sintoma e esse exame de triagem geral. A população pediátrica é consulta anual com o pediatra que ele vai avaliar se precisa ou não algum teste específico. Todos os grupos, é interessante passar pelo oftalmologista também, se tiver queixa auditiva, passar pelo otorrino, acima dos 40 anos vai ser certo que você vai ter que passar pelo oftalmo, pelo otorrino também para ver essa parte auditiva, especial se você tiver queixa. O oftalmo é bom anual porque aumenta muito a incidência de glaucoma e de outras doenças, tá bom? Então, normalmente esses check-ups são feitos pelos médicos generalistas, o clínico geral, o seu cardiologista muitas vezes te acompanha, ou o médico da família que te acompanha. Mulher eu vejo com frequência o ginecologista às vezes fazer esse acompanhamento também, mas é importante você ter essa visão geral. Se você tem uma doença específica, às vezes vai ser destacado ter um especialista, um endócrino te acompanhando, se você é obeso, se você tem uma diabetes que o clínico está com a dificuldade maior de tratar. Então, observem que vai depender da faixa etária
e dependendo da sua comorbidade. Você quer muita informação, tem um vídeo específico de cada uma dessas, mas não deixe de fazer o seu check-up anual. E esse primeiro trimestre, semestre,